queridos, como vocês estão? Estou com saudade de vocês. Nesse momento a gente vai falar sobre a termoquímica. Nós já vimos sobre as propriedades coligativas, lá no Google Sala de Aula. E a partir de agora nós vamos ver um conteúdo novo que se chama termoquímica. A termoquímica ela é a parte da química que se destina a estudar o calor envolvido nas reações químicas. Então aqui eu tenho termo, que significa calor, e aqui eu tenho a parte da química. Então a termoquímica vai estudar o calor envolvido nas reações químicas. Então nós temos reações químicas que para acontecer é necessário que essa reação química ganhe calor, e nós temos então reações químicas que para acontecer é necessário que essa reação química ela perca calor. Então nós temos dois processos dentro desse perder e ganhar. Nós temos o processo endotérmico e o processo exotérmico. O processo endotérmico, ele acontece quando a minha reação faz o quê? Ganha calor. E o processo exotérmico, ele acontece quando a minha reação perde calor. Então, vou perder ou ganhar calor ou energia. Fácil de vocês entenderem esse conceito, a gente vai voltar lá na mudança de estado físico, que vocês já estudaram no ensino fundamental, que nós já vimos no ano passado, lá no primeiro ano, mas nós vamos voltar aqui então. Vamos pegar a água. A água pode ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso, no estado de gás. Então aqui essa água ela pode mudar de estado físico. Quando a minha água passa do estado sólido para o estado líquido, quando eu tiro um cubinho de gelo da geladeira, deixo ele fora, o que vai acontecer? Ele vai derreter. Esse processo se chama fusão. Quando eu pego a água, vou fazer um chá, esqueça essa água lá no fogo, ela vai passar para o estado de gás. Esse processo chama evaporação. Quando eu pego, então, a minha água, que está no estado líquido, e eu quero fazer gelo, eu coloco ela lá no congelador, ela passa para o estado sólido, esse processo se chama solidificação. E quando a minha água, que evaporou, que passou para o estado gasoso, que está lá na atmosfera, essa parte aqui é bastante interessante porque ela faz parte do ciclo da água. A água está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso e depois ela volta novamente para o estado líquido por meio da condensação. Aí, aqui nesse ciclo da água e também nas demais mudanças de estado físico, vai entrar os nossos processos endotérmico e exotérmico. Então, vai depender. Se para eu poder mudar o estado físico, a minha substância ela vai ter que absorver ou liberar calor, então, para ela ser endotérmica ou exotérmica. Esse processo aqui, da passagem do estado gasoso para o estado líquido, ele se chama condensação. A última passagem que nós temos é a do estado sólido direto para o estado de gás, a evaporação que não passa pelo estado líquido, que nós chamamos de sublimação. Nós vamos agora olhar um por um. Eu vou olhar a fusão aqui. Então, quando eu quero derreter alguma coisa, quando vocês querem fazer brigadeiro, o que vocês fazem com chocolate? Tem que levar para o fogo, tem que aquecer esse chocolate para ele poder derreter. Então, esse processo 1 aqui de fusão, ele é um processo endotérmico, porque ele tem que ganhar calor para acontecer. Já o processo contrário, a solidificação, vai ser um processo que nós vamos chamar... é o 3, tá certo? Nós vamos chamar de exotérmico. Por quê? O que acontece aqui nesse processo 3? Quando eu quero solidificar alguma coisa, eu tenho que resfriar. Por exemplo, quando os ourídos vão fazer alguma joia, eles derretem o ouro primeiro, eles colocam dentro do molde e eles resfriam então aquele metal e ele vai passar do estado líquido para o estado sólido por meio do resfriamento. Então esse processo 3 aqui ele é um processo exotérmico, porque ele vai perder calor. O processo 2, que é o processo da evaporação, para eu poder evaporar a água, tem que ter o aquecimento. Seja evaporar a água no fogão,
seja a evaporação no ambiente. A formação das nuvens, né, acontece quando a água sofre um aquecimento muito grande e ela passa para o estado gasoso. Então, o processo 2 de evaporação também é endotérmico, ele tem que ganhar calor para acontecer. O processo 4 da condensação vai ser o processo inverso. O que acontece? Essa água estava no estado líquido, nós tivemos um aquecimento no ambiente, essa água passou para o estado gasoso. Enquanto eu tiver esse aquecimento na atmosfera, essa água vai continuar gasosa. A partir do momento que eu tenho uma queda de temperatura na atmosfera, essa água vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, esse processo 4 aqui, para acontecer, tem que ter resfriamento. Então, tem que ter uma perca de calor. Então, o processo 4 também é exotérmico, ele vai liberar calor. E por último, o processo 5, ele é bem fácil de vocês entenderem, todo mundo já deve ter usado naftalina em casa. Você pega a bolinha de naftalina, coloca no guarda-roupa, com o passar do tempo ela desaparece, ela não passa por esse estado líquido, ela passa direto do estado sólido para o estado de gás. Quanto mais abafado tiver o seu ambiente, quanto mais fechado tiver o seu guarda-roupa, quanto mais roupa tiver, mais quente vai ser. Então, mais rápido a naftalina vai sublimar, vai passar do estado sólido para o estado de gás. Então, eu digo que esse processo 5 aqui, ele é o quê? Endotérmico. Eu tenho que absorver calor para acontecer. Nas reações químicas também vai acontecer isso. Então, eu vou ter reações químicas que, para acontecer, elas vão ter que ganhar calor. E eu vou classificar essas reações químicas como endotérmicas. E vai ter reações químicas que vai ter que perder calor para acontecer. E eu vou classificar elas como exotérmicas. Vamos ver aqui, então, sobre as nossas reações químicas endotérmicas, que são aquelas que vão absorver o calor. Tem duas maneiras de aparecer as reações químicas endotérmicas. A primeira maneira é quando o calor ele vem somado do lado do reagente. Então, lá em uma reação química, nós temos dois lados. Nós temos o lado do reagente e temos o lado do produto. E essa setinha aqui é a setinha que indica que a reação química vai acontecer. Quando o meu calor vem somado antes da seta, ele vem somado junto com o reagente, eu digo que a minha reação química ela é endotérmica. Então, como isso vai vir numa reação química? Aqui eu tenho o óxido de ferro, que vai reagir com o carbono. E aqui eu tenho somado a esse óxido de ferro aqui, vai reagir com o carbono, 491,5 kJ. Então, esse calor aqui, ó, ele está antes da nossa seta, ele está antes da nossa reação. Quando o calor vem escrito junto com a reação química e ele aparece do lado do reagente, eu digo que a reação ela é endotérmica. Outra maneira de aparecer, que é a maneira mais comum, é quando vem com o ΔH. O que é esse ΔH? Ele é a variação da energia de uma reação química. Então, quando eu tenho uma reação química, eu vou ter do mesmo jeito. Eu vou ter os reagentes antes da seta e vou ter os produtos depois da seta. Porém, aqui eu não vou ter esse calor do lado do meu reagente. Esse calor vai vir separado aqui junto com o ΔH. Quando esse calor ele tem sinal positivo, que esse positivo ele não tem a ver com o positivo do mais e menos, ele tem a ver com o ganhar e com o perder. Quando esse positivo aparece aqui, quer dizer que essa reação, para acontecer, ela tem que ganhar energia. Nesse caso, para a reação do ácido iodídrico acontecer, eu tenho que ganhar 6,2 kcal por mol. Então, essas duas maneiras que pode aparecer as reações endotérmicas. Quando eu não tenho ΔH, expresso na reação, porém o calor vem somado do lado do reagente, vem somado antes da seta, que é menos comum de acontecer, mas pode acontecer. E tem uma maneira mais comum que eu tenho a minha reação com reagentes e produtos e separadinho aqui eu tenho o meu ΔH e ele tem sinal positivo. Então, calor do lado do reagente ou ΔH positivo caracterizam reações químicas endotérmicas.
vamos ver agora as reações exotérmicas, porque elas são o contrário das reações endotérmicas. São as reações que elas vão liberar calor para acontecer. Então, tem duas maneiras. A primeira maneira é quando eu tenho calor somado do lado do produto. Então, lembre, é ao contrário. Lá na minha reação endotérmica, o calor vem somado do lado do reagente. Aqui na nossa reação exotérmica, o calor vem somado aqui no final junto com o produto. Então, eu vou ter uma reação química aqui, como essa reação química de formação da água. Meio mol de oxigênio vai reagir com 1 mol de gás hidrogênio, vai formar 1 mol de água líquida. E aqui eu tenho no final, junto com o produto, né, que foi formado, eu tenho 68,3 quilocalorias por mol. Então, quando o meu calor ele vem expresso, depois da seta que indica a reação química, que é ao lado do produto, eu digo que a minha reação química ela é exotérmica. A outra maneira é o ΔH. Lá na reação endotérmica, a minha reação tem que ter ΔH positivo. Aqui na minha reação exotérmica, a minha reação tem que ter ΔH negativo. Então, aqui eu tenho a reação de formação do CO2 gasoso. Carbono sólido vai reagir com o oxigênio gasoso e vai formar o CO2 que nós conhecemos, o dióxido de carbono. Essa reação para acontecer, ó, vamos ver aqui o sinal. Sinalzinho de menos. Esse mais e menos tem que lembrar, perder e ganhar. Então aqui é menos, ele vai perder. Vai perder o quê? 94,1 quilocalorias por mol. Então nessa reação química que ela acontece, como consequência dessa reação, há a liberação então dessa energia. A mesma coisa eu posso dizer aqui na reação da água. Ocorre a reação de formação da água e, por consequência, há uma liberação de energia. Então, o que nós temos que olhar? As maneiras como aparecem as reações. A mais comum é a do ΔH positivo, reação endotérmica, ΔH negativo, reação exotérmica. Mas também pode acontecer dessa outra maneira, do calor vir somado do lado do reagente ou vir somado do lado do produto. Nós temos que lembrar. Calor somado antes da seta do lado do reagente, reação endotérmica. Calor somado depois da seta do lado do produto, reação exotérmica.